Como blindar sua mente contra pessoas tóxicas, sem brigar e sem se perder? Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Washington Santos falando, chegando para o nosso bate-papo. E eu quero que você entenda que pessoas tóxicas não entram na sua mente à força, elas não arrombam as portas. Elas não assaltam a sua casa. Não. Elas entram na sua mente porque elas encontram portas abertas. Se alguém tem o poder de estragar o seu dia com uma ironia, se alguém tem o poder de estragar o seu dia com uma piada, se alguém acaba com o teu ânimo com a sua simples presença, essa pessoa é o seu verdadeiro mestre. Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz assim: Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas, as soluções da sua vida. Lembrando que na linguagem hebraica de sabedoria, coração não tem muito a ver com o órgão. Coração não tem muito a ver com sentimentos. Na sabedoria milenar, coração tem a ver com a sua mente, com a sede das tuas emoções, dos seus sentimentos, das suas decisões. Então entenda, querido, querido, que se alguém é capaz de te manipular por meio de piadas, gracejos, por meio do seu jeito de ser, da sua maneira de agir, essa pessoa é o seu mestre. E você precisa vencer esse tipo de reação. Por quê? Porque isso te dá soberania, isso te dá governo. Entenda que existem pessoas que você não gosta, pessoas com as quais você vai ter que lidar, pessoas com as quais você vai ter que interagir. No livro Especialista em Pessoas, deixa eu ver aqui, né? Cadê aqui, ó? Ah, isso aqui, ó. Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, ele fala sobre as pessoas incontornáveis. Aliás, se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar aqui o link para você adquiri-lo para ajudar o nosso canal. E isso não vai custar um centavo a mais para você. É um belo livro. Eu já li algumas vezes. Ele fala sobre as pessoas incontornáveis. Entenda, querido, querida, que há pessoas com as quais você terá de conviver pelo resto da sua vida. Eu falo sobre familiares, pai, mãe, parentes. Você não consegue contornar essas pessoas. E muitas vezes, em meio a um projeto que Deus te colocou, existem algumas pessoas que você vai ter que conviver até o final daquele projeto. Então, você não pode expulsar algumas pessoas. Você não vai conseguir simplesmente expulsá-las, porque isso não está no seu domínio. A soberania vem não quando você expulsa pessoas. O governo vem não quando você tira pessoas da sua frente. Não. O governo e a soberania vem quando você impede que essas pessoas se assentem no trono da sua paz. Então, você deve governar sobre a sua paz, você deve governar sobre as suas emoções. Eu sei o quão difícil é isso, porque na verdade, a cada dia eu melhoro, a cada dia eu cresço em soberania interior. Por quê? Porque a maior arma de um vilão é tentar te desestabilizar. E a grande verdade é que eu lido com isso todos os dias, o dia inteiro. E quando você aprende a jogar o jogo da soberania, essas coisas não lhe afetam. Daqui a pouco a gente vai falar sobre uma analogia que você vai entender bem isso. Mas existe um jogo que é o jogo que as pessoas tóxicas jogam, que é o jogo da toxicidade. Pessoas tóxicas não buscam diálogo, elas buscam impacto. Vivemos hoje na internet a síndrome ou a ditadura
da lacração. Infelizmente, a maior parte dos brasileiros é analfabeto funcional. O que é isso? As pessoas não entendem o que leem. E por que elas não entendem o que leem e o que ouvem? Porque não leem, elas não buscam. Por exemplo, esse fone aqui é um fone branco. Se eu vir aqui e disser assim, eu gosto desse fone branco, tu vai ver pessoas dizendo assim nos comentários, o que você tem contra os fones negros? Por que você prefere os brancos? Você é, você já sabe o que eu não vou falar aqui, ok? Então, as pessoas, elas estão simplesmente doentes. Porque o fato de eu gostar de um fone branco não significa que eu odeio o preto. É simples, é uma questão básica e simples de interpretação de texto. Então, essas pessoas não querem interpretar e entender esse texto. Elas não querem interpretar e entender que eu prefiro branco, não. Elas querem impacto. Elas querem lacração. Elas querem polêmica. Então, pessoas tóxicas fazem questão de não entender o que de fato você está falando. Por quê? Porque ela vê o mundo com as suas lentes. Na psicologia comportamental, entendemos que o gatilho do conflito, o conflito, é uma forma de reforço. O conflito é um dos gatilhos mais poderosos que existem, gatilhos mentais. Veja, a Coca-Cola e a Pepsi lutaram durante muitos anos pela liderança do mercado de refrigerantes mundial, ok? E muita gente prefere a Pepsi, muita gente por causa do sabor e tantas outras coisas. Só que a grande verdade é que essa história de Coca-Cola versus Pepsi deu tanto resultado para as duas empresas, por quê? Porque as pessoas gostam de uma boa briga, as pessoas gostam de um bom conflito. Sempre que você vê essas lutas, McDonald's versus Burger King, Tyson versus Holyfield, Popó versus Bambam e tantos outros conflitos que você vê por aí, é um gatilho mental do conflito que está sendo ativado. Quando você vê lutadores vendendo lutas, dizendo, olha, eu vou te arrebentar, eu vou acabar com você, eu vou fazer, eu vou acontecer, e etc, e etc, etc. Vide o exemplo de Anderson Silva e Chael Sonnen e tudo mais, aquilo ali é um grande circo para vender a luta, baseado no conflito, ok? Então, quando algumas pessoas te desestabilizam, algumas pessoas te provocam, e a tua reação é gritar, se justificar, chorar, você está alimentando o comportamento do outro com a sua energia. A grande luta de Jesus não foi diretamente contra o pecado, claro, foi também contra o pecado, mas a principal luta de Jesus era contra os religiosos. Você vai perceber que pessoas que são emocionalmente inteligentes, elas tendem a responder perguntas capciosas com perguntas. Ou contar uma parábola, ou contar uma história. Você sempre viu Jesus respondendo perguntas capciosas com outras perguntas. Você sempre viu Jesus respondendo a afirmações maldosas com parábolas. E a parábola é uma ferramenta linguística das mais sofisticadas, porque ela consegue se comunicar ou comunicar verdades a pensamentos extremamente, altamente sofisticados, apurados e refinados, mas também a pensamentos rasteiros e simples. Entenda uma coisa: quando você tem um coringa próximo a você, você precisa entender que ele não quer o que você tem. O coringa não quer o teu dinheiro. O Coringa não quer o dinheiro do Batman. O que o Coringa quer é a reação do Batman. Ou seja,
O Coringa quer provar que pode corromper a ordem desse herói. E o Batman é um herói atormentado, Bruce Wayne é um herói atormentado, pobre menino rico. Então, quando você lida com o Coringa, simplesmente a única coisa que ele quer é tirar você do centro, é mover você de um lugar de governo para um lugar de servidão. Então, quando provocado, reagir é cooperar com a toxicidade alheia. A melhor coisa que você pode fazer ante a toxicidade alheia é ignorar, é dar sorrisos sarcásticos, sorrisos de concordância, aquela concordância que discorda. Você pode fazer perguntas que contrapõem a pergunta capciosa do outro. Responda a pergunta com perguntas. Ou então, conte uma história que ilustre uma parábola que traz o conhecimento que contrapõe a maldade do outro. Então, essa é uma das maneiras com as quais você vai lidar com pessoas tóxicas, sem brigar, sem se estressar, sem reagir, sem bater boca. Há correntes políticas que elas não querem um diálogo racional. Elas querem briga, elas querem embate, elas querem gritar. Um certo autor disse: nunca discuta com idiotas, porque em termos de idiotice eles te derrotarão. Então, não discutir com idiotas é não ser igualmente um idiota. Desculpa a acidez do termo, mas a etimologia do idiota é aquele que tem a mente fraca ou o cérebro frágil. Existe uma lei chamada a lei da entropia emocional, ou seja, tudo aquilo que não é trabalhado, tudo aquilo que fica parado, ele tende a regredir, ele tende a autodestruir-se. Então, quem briga, entrega o comando. Quem governa, mantém distância. É necessário você manter uma distância emocional de algumas pessoas. É necessário você trabalhar nas suas emoções em todo tempo. Por quê? Porque discutir com pessoas em estado de toxicidade é como se você tentasse apagar um incêndio com gasolina. Você faz com que aquele incêndio cresça ainda mais. Não jogue gasolina na fogueira alheia. Você vai se queimar. Você vai causar um acidente e depois você vai se arrepender. A neurociência explica o contágio afetivo, ou seja, os nossos neurônios espelho tendem a imitar o estado emocional de quem está à frente. É mais fácil você imitar o estado emocional de alguém que está diante de você do que verdadeiramente você criar uma nova realidade naquele encontro, naquela interação. Então, quando você desce ao nível do outro, você já entregou o seu governo, você já perdeu o seu governo. Neemias, quando reconstruiu os muros de Jerusalém, foi provocado por Sambalate. Entenda uma coisa, você vai ser provocado, mas o fato de você ser provocado não significa que você tenha que reagir. Anote mais uma outra coisa tão importante quanto isso que eu te disse. Eu te disse que o fato de você ser provocado não significa que você tenha que reagir. Agora eu quero que você anote isso. Nem sempre, aliás, nunca reaja, porque uma reação extremada, ela não denota força, pelo contrário, fraqueza. Forte é quem não reage. Forte é quem não paga na mesma moeda. Neemias não desceu para discutir. Ele apenas disse, cara, olha só, eu estou fazendo uma grande obra aqui. Eu não tenho tempo para descer, para discutir com você, para me distrair. Neemias entendeu que o tempo do soberano é caro demais.
para ser gasto em tribunais de gente pequena. Porque a sabedoria milenar diz que o governante, o rei, ele não pode ser dado a muito vinho, porque o vinho, a bebida alcoólica, ela tira o filtro. Pessoas que consomem bebida alcoólica perdem a vergonha, com todo o respeito que eu te mereço. Pessoas que são viciadas em álcool não podem ser soberanamente fortes, soberanamente controladas, ter ordem interior. Por quê? Porque elas perdem o filtro. Então, quando você discute, quando você briga, você está entregando o governo, você está perdendo seu tempo, governante, soberano, no tribunal de gente pequena, no tribunal de gente que não raciocina, no tribunal de pessoas tóxicas que só sabem semear conflito, discutir, brigar e sem um pingo de razão. Então, você precisa primeiro se blindar como? Observando o que que aquela pessoa ou por que que aquela pessoa está agindo dessa forma. Em vez de você absorver essa ofensa, nomeie esta ofensa como um botânico nomeia uma planta venenosa. Ou seja, isso é uma erva daninha, isso é um cardo. Você vai dizer, olha, esse ataque é uma tentativa de manipulação. E no cotidiano, isso representa responder menos e também responder depois. Você precisa entender que os limites que você impõe não é como um muro de pedras, mas é um silêncio com estrutura. É um silêncio calculado. Há pessoas que você não vai responder e você não precisa responder. Quem foi que disse que a provocação merece uma resposta? Não perca seu tempo, não responda. Imagina como a rainha Frozen, né, a rainha Elsa lá da Frozen, trabalhava no início. O gelo não era para machucá-la, mas para estabelecer onde terminava o reino dela e onde começava o caos interior. Limite não é falta de amor. Limite é excesso de governo. Só impõe limites quem governa a si próprio. Países têm limites, têm fronteiras. Isso é um caso de soberania nacional. Quando você impõe limites, você estabelece a sua soberania emocional. Pessoas tóxicas tendem a criar urgências falsas para te tirar do centro. Existem pessoas carentes emocionalmente que querem criar uma falsa urgência para tirar você do centro. Mas a ciência confirma que o distanciamento consciente reduz a carga de cortisol. Quando você se distancia de algumas pessoas, até a tua respiração fica mais leve. Tiago 1,8 fala que o homem de ânimo dobre não vai conquistar muita coisa, ele é arrastado. Então, a real blindagem nasce da tua identidade. Quando você tem uma identidade, você está blindado contra pessoas que são diferentes de você, contra pessoas que são tóxicas. Quando você estabelece uma identidade, quando você se posiciona, você está tirando da tua vida um monte de pessoa que não tem que estar lá. Então, quando você reage a um ataque, por exemplo, se me chamarem de careca, por que que eu vou reagir a um ataque como esse, patético como esse, se realmente eu sou careca? Quando você sabe quem você é, o que você faz, aquilo que o outro diz para você é como um idioma estrangeiro. Não significa nada, não faz sentido. Você não consegue nem responder, ok?
Então, se você sabe quem é, o que o outro fala não tem a menor importância. Não discuta, não bata a boca, não se explique. Não lute no campo do outro. Não lute no campo do conflito. Não lute no nível rasteiro. Traga o problema, traga este embate para o seu nível de soberania. Por isso que Jesus respondia perguntas capciosas com outras perguntas, com perguntas que faziam as pessoas pensarem. E exatamente por isso, quando a pessoa espera uma reação emocional extremada e você faz uma pergunta que leva a outra pessoa a pensar naquilo que você perguntou, ela tem que parar para pensar, porque ela esperava uma atitude sua e ela está recebendo outra. Isso é trazer a luta para o teu nível de soberania, sorrisos, silêncios. Hum? Uma águia, ela nunca vai lutar contra uma serpente no chão. Pelo contrário, ela vai levar a serpente para as alturas. E lá em cima, a serpente não tem oxigênio para lutar. Conta-se por aí, está rodando aí pela internet, a história de que o corvo é o único animal que é capaz de ficar em cima da águia, subir no dorso da águia e bicar a sua cabeça. A águia não responde, a águia não bate boca. O que que a águia faz? Ela sobe às mais altas alturas e lá em cima o corvo perde a consciência porque não tem oxigênio para ele lá em cima e ele cai. Leve a pessoa tóxica para o teu nível de soberania ali, ela está totalmente indefesa contra você. Então lembre-se, não lute no campo do outro. Arraste o problema para o seu nível de soberania. Você não precisa vencer pessoas tóxicas. A única coisa que você precisa é não se tornar uma pessoa tóxica nesse processo de construção de soberania. A vitória do soberano é o desprezo elegante por tudo aquilo que não edifica o seu reino. O que não edifica o seu reino deve ser vencido por você, deve ser desprezado por você, deve ser feito pouco por você. Por quê? Pessoas tóxicas perdem o poder no exato momento em que encontram uma mente que elas não conseguem mais ativar. E entenda, a sua paz não é um presente dos outros. A sua paz é um decreto seu. E fica a pergunta: quem foi que deu a permissão para o invasor entrar na sua vida? Nós vamos ficando por aqui. Um beijo no seu coração e nós voltamos amanhã com o nosso bate-papo. Fique na paz. Tchau, tchau.